Muito bom dia, Elivaldo Barbosa. Bom dia, Tiago. Bom dia para você que nos acompanha nesta terça-feira. Elivaldo, uma notícia surpreendente ontem, por decisão da Justiça Eleitoral, a prefeita Carmelita Castro, de um município importante do Piauí, São Raimundo Nonato, o vice e ainda vereadores do município foram cassados em uma decisão que alcançou, inclusive, um deputado estadual? Exatamente, o deputado estadual Hélio Isaías, do Progressistas. Essa decisão foi do juiz da 13ª Vara Eleitoral, com sede lá mesmo em São Raimundo Nonato, portanto, uma decisão de primeira instância importante, porque é uma decisão judicial do juiz Mário Soares de Alencar. Essa decisão afasta, ou prevê, ou estabelece a cassação do mandato da prefeita Carmelita Castro, eleita em 2016. O motivo da decisão foi uma ação de investigação judicial eleitoral, uma AIGE, movida pelos adversários da prefeita naquele pleito, o ex-prefeito Avelar Ferreira, e estava exatamente questionando o uso máquina pública, poder econômico, enfim, crime eleitoral. Isso motivou a decisão do juiz em primeira instância. Bom, o que essa decisão representa? A cassação em primeira instância da prefeita, do vice, Luiz Macedo, de 4 vereadores, e a inelegibilidade do deputado Hélio Isaías, porque na época, Tiago, ele era secretário de Defesa Civil e ele é citado na ação como sendo uma espécie assim, de agente que favoreceu a candidatura da então candidata Carmelita Castro através de ações da pasta lá na região. E com isso o juiz foi levado a essa decisão. Claro, é uma decisão sem a aplicação imediata, ela tem efeito suspensivo e um longo caminho de recurso. Eu imagino, eu creio até que não vai representar nem sequer o afastamento da gestora nesse primeiro momento. Ela vai recorrer lá mesmo, na primeira instância. No cargo, e depois segue aqui para a decisão, numa instância intermediária, no caso aqui a decisão estadual do Tribunal Regional Eleitoral. Situação parecida. Vários gestores já passaram, né? Inclusive lá perto, o prefeito Gil Carlos, lá de São João do Piauí. Ele foi cassado na primeira instância, mas depois ele contornou a situação e manteve, então, garantiu a permanência no cargo. O certo é que essa decisão, levada a efeito até as últimas consequências ou não, ela, de certa forma, pelas características políticas lá do município, Tiago, ela aquece sobremaneira a disputa pelo poder na região. Carmelita Castro, ela é irmã da deputada federal Margarete Coelho, do Progressistas, esposa do deputado estadual Hélio Isaías, que também é atingido por essa decisão. No caso de Hélio Isaías, vale ressaltar, não é cassação do mandato dele como deputado. Ele ficaria, pela decisão do juiz Mário Soares de Alencar, ele estaria inelegível, está inelegível, pela decisão, inelegível por 8 anos. Ele não poderia concorrer no próximo pleito a nenhum cargo público. Nenhum cargo público, né? Mas, repito, é uma decisão de primeira instância, importante, é uma decisão, mas lógico que aí permite aí um longo caminho ainda judicial de recursos. Agora, para quem é atingido, é uma dor de cabeça, não tem a menor dúvida, né? Não tenha dúvida. Eu vou pedir para o Ney colocar a imagem aí do plenário da Assembleia Legislativa do Piauí, uma imagem recente, porque de lá veio também um fato surpreendente. Aí você está vendo o presidente, está vendo ali o deputado Firmino Paulo. Agora, essa imagem aí, ó, onde a gente percebe ali, por exemplo, o deputado Magalhães, a gente percebe aí no plenário a presença de alguns suplentes de deputado estadual. Temos ali o deputado João Madison, o deputado Júlio, né? E muitos outros, deputado Severo, e muitos outros deputados, inclusive suplentes aí no plenário. O deputado Varton ali, né? O deputado Varton Lacerda aí do lado do presidente. Olha aí. E essa configuração aí, Elivaldo, deve mudar? Desde ontem mudou, Tiago. Mudou porque, surpreendentemente, os deputados que hoje estão no primeiro escalão do governo do Estado chegaram lá na Assembleia e disseram, olha, estamos aqui para assumir nossos mandatos. E o que foi que houve, Elivaldo? Olha, Tiago, isso tem causado um rebuliço imenso aí na política, dos bastidores da política nas últimas 24 horas. São 6 suplentes. 6 suplentes. Temos até aqui o quadro do que envolve assim, diretamente essa situação, esse litígio lá na Assembleia Legislativa. São os seguintes. Deputado Zé Santana, que é secretário de Cidadania do Governo do Estado, do MDB, Pablo Santos, o presidente da Fundação Hospitalar, do MDB, Janaína Marques, a secretária de Infraestrutura do PTB, Fábio Novo, do PT, secretário de Cultura, Wilson Brandão, secretário de Mineração do Progressistas, e Flávio Nogueira,
que é o secretário de Turismo, ele é do PDT. Esses, os secretários, os deputados que retornaram, os titulares, são os donos do mandato, são os donos da vaga lá. Bom, isso atinge diretamente suplentes, 6 suplentes. Nós temos aí, Ney, a relação dos suplentes, olha só. Bessa Filho, do Progressistas, é o primeiro suplente, é exatamente a ordem. Varton Lacerda, do PT, Ziza Carvalho, do PT, Cícero Magalhães, do PT, Belê Medeiros, do Progressistas e Elisângela Moura, que foi a última a assumir, ela que é do PCdoB. Estão fora. Esses todos estão fora, Elivaldo? Estão fora. Está formalizado, oficializado? Conversei ontem à noite com o deputado Temístocles Filho, presidente da casa, ele disse que não, ele não recebeu nenhum papel. O deputado Temístocles, ele é muito pragmático, ele só quer saber se é preto do branco, como diz a história, né? Ele é papel prático. Passado. Prático. Ele não recebeu nenhum papel, nenhuma documentação, nenhuma notificação. Pode até receber agora, daqui a pouco. Pode já estar até na mesa dele lá, dizendo, porque o direito do titular é assumir a qualquer hora. Agora, isso mostra o seguinte, 2 detalhes. Primeiro, uma desarticulação da bancada governista, porque são todos parlamentares ligados ao governo do Estado, da base governista do Palácio de Karnak. Quer dizer que o deputado Lima não está regendo da forma como deveria? Eu não sei o que aconteceu, o certo é que isso mostra uma desarticulação na base governista que já chegou ao governo do Estado, que já chegou ao gabinete do governador Wellington Dias. Ontem à noite ele conversou lá a portas fechadas com o líder do governo na Assembleia, o deputado Francisco Lima, do PT, e o deputado também Franzé Silva, do PT. Nessa conversa o governador deu o seguinte recado: não quero saber de desavenças na base aliada. A base aliada, acomodada plenamente, ou no governo ou na Assembleia, está se desentendendo. Por quê? Qual o motivo dessa ação toda? Isso deixou o governo numa situação de desconforto. O governo que já enfrenta aí esse problema aí do financeiro, está enviando para a Assembleia esses dias um pedido de suplementação orçamentária de quase 2 bilhões de reais, associado a um pedido de nova operação de crédito de 1,5 bilhão, e isso teria sido, a princípio, a causa desse distúrbio todo, dessa confusão toda, porque, na visão dos titulares, os suplentes estavam mais poderosos do que os titulares. Engrossou o pescoço. Engrossou o pescoço. E lá na Assembleia, Tiago, eu acompanho a Assembleia há muito tempo. E esse caso me permite a seguinte conclusão. Isso eu já sabia já há muito tempo. Na Assembleia é o seguinte, olha, suplente é suplente, titular é titular. Suplente jamais vai ser igual a titular. Uma deputada me dizia que tinha sido já deputada e depois ficou suplente, e hoje é deputada, dizia, olha, eu sei o que é ser suplente. Suplente vive no porão do navio. Quando chega a condição de titular, não, ela respira um pouquinho. Quer dizer, tem que rezar na cartilha. Rezar na cartilha, Tiago. É mesmo? Os suplentes estavam engrossando o pescoço, estavam já agindo como protagonistas em definições de políticas de investimentos de suas bases, e isso trouxe aí um desconforto muito grande nos titulares. Eles podem até aí tratar veladamente esse tema, mas é isso que aconteceu. E como essas matérias vão agora tramitar na Assembleia, eles estarão lá apostos para garantir toda a tramitação de acordo com o que eles defendem para suas áreas de atuação, áreas de influência no interior do Estado. Porque sempre foi assim. A Assembleia, o orçamento sempre tramitou, o semestre inteiro só é votado lá no final. Na votação das emendas, os titulares voltam, indicam as emendas, as prioridades. É assim também na Câmara Federal. O deputado Fábio Abreu, o deputado Regiane Dias, quando era secretária, também na hora de votar as emendas, iam para Brasília, assumiam os cargos lá e aí indicavam as emendas de acordo com o interesse que ela tinha na região, que os parlamentares têm, nas regiões em que eles representam. Isso é normal. Agora, assumir, para dizer, olha, nós vamos comandar todo o processo da suplementação orçamentária, de definição de metas para a nova operação de crédito e também para as prioridades do governo na sua base aliada, aí realmente esticou a corda. É uma corda muito esticada, tensa na relação titular e suplente na Assembleia Legislativa. Agora, Elivaldo, isso também mexe na configuração do secretariado do governador Wellington Dias. O retorno desses deputados à Alep deixam abertas vagas nas secretarias. E tendo sido isso feito a contragosto, ou digamos assim, a revelia do governador, será que essas cadeiras vão estar lá disponíveis caso essa situação seja revertida? Pois é, a expectativa do governo, do Palácio de Karnak, é mudar a situação, voltar como era antes. Todo mundo voltar para os seus lugares e os suplentes lá com regras novas da relação. Suplente é suplente, está lá na Assembleia, mas suplente. Suplente, nada mais.
lá no plenário, faça um discurso, defenda suas propostas e tal, mas na hora de definição de interesses maiores, o dono do mandato é que define. É essa a regra é bem clara, é essa a regra. Se permanecer essa regra, os titulares voltam para as secretarias. Do contrário, o governador vai ter trabalho aí para discutir aí que maneira ele vai poder para agasalhar os suplentes que estão no prejuízo agora, ou resolver de outra forma esse impasse. O certo, Tiago, é que hoje é provável que, inclusive, mude essa situação de ontem, né? As conversas de ontem à noite, no final da tarde, é provável que essa situação não seja a mesma de ontem, não seja a mesma de hoje. É possível que haja avanço no entendimento envolvendo suplentes e titulares e, principalmente, essa articulação mais afinada da bancada que dá sustentação ao governo do Estado na Assembleia Legislativa. É aquela história, quando não tem oposição suficientemente densa, o próprio governo faz a oposição. Bom, e o Elivaldo vai garimpar todas as informações acerca disso, as consequências, os impactos nessa manhã. E daqui a pouco no Jornal do Piauí você tem mais informações. Não perca. Vamos à última, Elivaldo? Vamos sim, Tiago. Olha, filiações partidárias. É hora de caça a filiados, caça a adesões. E o Progressistas está aí assumindo ou invertindo nessa mesma direção. Ontem à noite, uma conversa muito amistosa, mas muito animada do senador Ciro Nogueira com lideranças do PDT. A gente sabe que o PDT, Tiago, não está muito bem lá com a direção nacional. O deputado federal Flávio Nogueira, por exemplo, aí está aí num litígio, numa linha de confronto, está inclusive punido pelo PDT por ter votado a favor da reforma da Previdência. Ou seja, ele não está bem no PDT. E o partido hoje, que Flávio pai, Flávio filho e lideranças municipais, aí está o prefeito de Palmeirais, Reginaldo Júnior, e também o prefeito, se não me engano, de Santo Inácio, Tário Mesquita, que ele é do PSB e hoje parece que está no PP. Eles estão conversando aí seguramente sobre essa aproximação cada dia maior, mais efetiva de Flávio Nogueira com o Progressistas. Se isso acontecer mais cedo ou mais tarde, por questão de janela ou questão legal, não será nenhum fato de outro mundo. Em 2010, PDT e PP estiveram juntos, saíram do governo, inclusive, na época, o Wilson Martins, e foram para a oposição apoiar a candidatura da época de João Vicente Claudino ao governo do Estado. Então, Ciro Nogueira e Flávio Nogueira juntos seria assim, um cenário absolutamente normal, e no Progressistas. E uma última informação é o PSD, que também está nessa mesma pegada de atrair aliados. Ontem foi a vez da prefeita de Pio Nono, Regina Celli. Ela assinou a ficha de filiação ao PSD, que pretende chegar até o final do ano a, no mínimo, 50 prefeitos filiados à legenda. Muito obrigado, Elivaldo Barbosa, pelas informações. Não perca no Jornal do Piauí mais informações com Elivaldo Barbosa. Vamos acompanhar, Tiago. Um abraço, até lá. Um ótimo dia de trabalho para você.